Estamos aqui para a sessão de perguntas e respostas com o professor Marcial Zanelli de Souza. Só vou aguardar aqui o professor entrar novamente para que possamos dar início a essa sessão de perguntas e respostas, ok? Enquanto isso, vocês podem ir escrevendo aí o que vocês estão achando, estão gostando desse assunto. Mandem aí suas opiniões, suas impressões. Nós vamos tentar responder o máximo de perguntas possíveis, tá? E de acordo com o tempo, tá ok? Estou aguardando aqui o professor Marcial aceitar. Nossa, opa, voltamos, professor. Tudo certo, Fábio. É igual o show de artista famoso. Finge que acaba, mas não acaba. Você é o cara. Vamos lá, professor. Professor, tem algumas perguntas aqui que todo o staff aí do IDOT, né, fica me mandando aqui. Obviamente, com assunto extenso do jeito que ele é, né, eu prefiro não interrompê-lo nas suas explicações para fazer algumas perguntas que vieram das pessoas que estão nos assistindo, tá? Então, eu tenho aqui algumas perguntas que a gente achar que tem conexão com o tema, a gente vai respondendo. Caso contrário, a gente deixa para responder em outra oportunidade. Tá ok? Ok. Beleza, então vamos lá. Uma criança asmática com frequência respiratória aumentada, a gente deve inibir ou estimular o nervo vago? Dá para fazer essa distinção? A frequência respiratória aumentada, ela, a princípio, ela pode ser uma resposta simpático-tônica. Se for uma simpaticotonia, né, se confirmada a simpaticotonia por essa maneira que eu comentei de avaliar, aí passa a saber se ela é uma simpaticotonia verdadeira ou relativa. Agora, tão importante quanto isso também é você auscultar e ver se a criança não está com broncoespasmo, né, com sibilância, porque o broncoespasmo é parasimpático. E aí, então, muda de figura. Tá? O aumento da frequência pode ser uma resposta a um broncoespasmo, mas a questão de base é o broncoespasmo. O broncoespasmo é parasimpático. Perfeito. Essa foi a pergunta André, né? E essa próxima pergunta, doutora Roberta. O vago tem relação direta com o meio ambiente? O vago ele tem direta relação com o sistema nervoso autônomo. E o sistema nervoso autônomo tem direta relação com as demandas do ambiente. Né? Perfeito. Douglas, em frente ao cenário atual que passamos com a pandemia, levando a população ao estresse e medo, como o sistema nervoso autônomo pode alterar nesse estado, no nosso estado imunológico? Essa é uma questão importante, porque o que tem acontecido muito é a disseminação do medo, né? As previsões, as notícias, as redes sociais sempre com cargas muito pesadas, a televisão também mostrando cargas muito pesadas. Na verdade, o assunto é pesado, a carga é pesada, né? Mas a forma como ela é passada muitas vezes, ela se torna ampliada, né? E isso ativa o elemento do medo, né? E o medo, ele é uma reação que vai fazer com que o simpático comece a levantar, porque o medo é uma dos disparadores da reação de luta e fuga, né? E disparando a simpaticotonia, um dos efeitos é a liberação de catecolaminas a nível do sistema nervoso central por uma região chamada locus cereus. Ele libera catecolaminas, que faz com que o eixo hipófise-hipotálamo adrenal comece a funcionar. Hipotálamo e hipófise adrenal. Então, o hipotálamo comanda a liberação de ACTH, que é um hormônio adrenocórtico-trópico, que vai fazer com que a suprarrenal libere, a córtex da suprarrenal libere cortisol. E o cortisol cronicamente liberado, ele é imunodepressor. Ou seja, em resumo, né, o medo, ele acaba sendo
imunodepressor. A pessoa tem medo de adoecer, mas o medo acaba sendo imunodepressor. Então, é muito importante que os profissionais da saúde façam esclarecimentos, mas assim, simples, não tome cuidado para não destacar demais, porque o medo ele tá favorecido, ele está facilitado nesse momento. E profissionais da saúde tem que fazer o possível para não fomentar esse medo nas redes sociais, porque em se tratando de osteopatia, para nós o ambiente adoece as pessoas. Então eu não posso criar ambientes desfavoráveis, ambientes insalubres. Se eu contribuo para criar um ambiente insalubre, depois eu vou lá e coloco a pessoa na minha maca, quer dizer, é um paradoxo. Ele pode estar ali naquela maca pelo medo que eu fomentei numa rede social. Então eu faço até um apelo aqui para os profissionais, para os colegas, para os amigos, né, que nas postagens, cuidado observa se você não está fomentando medo, porque aí você vai criar um ambiente desfavorável e o ambiente ele é patogênico no nosso entendimento. Perfeito, pessoal. Próxima pergunta. Por que uma pessoa em simpaticotonia pode apresentar quadro de diarreia se o simpático inibe o peristaltismo? Da Flávia, essa pergunta. Ok. É importante que a gente saiba que os sistemas, eles trabalham sincronicamente, sinergicamente, mas eles têm um certo grau de independência. Tanto é que o vago, ele não segue metâmeros e o sistema simpático é metamérico. Então, você pode ter uma região num estado de simpaticotonia e um outro órgão em estado de parasimpaticotonia. Exatamente porque as regiões que comandam são independentes, né? A pessoa fala assim, eu estou constipado, super constipado, estou nervoso, estou irritado. Ok, e o sono? Como é? Não, eu durmo super bem, deito e durmo. Então, quer dizer, ele está num estado de simpaticotonia digestiva, mas no sistêmico ele não está tão simpaticotonizado assim. Então, nessas situações, funcionam bem as terapias lineares, que são as que vão órgãos dependentes. Perfeito. Só para deixar claro aqui para as pessoas, tem perguntas, né, que a gente vai escrevendo quando escreve pelo celular, vem, às vezes, por algumas questões de digitação, acaba que a gente não consegue entender algumas coisas aqui. Então, depois a gente entra em contato para ver como é que a gente faz para responder essas perguntas. Vamos para a próxima. Quando o paciente tem um bloqueio atrioventricular e a pressão, por exemplo, é baixa, 9/6 foi o exemplo que o Jonathan deu, que seja com frequência cardíaca por volta de 80 batimentos por minuto, devo estimular ou inibir o vago? Qual é o estado, simpaticotônico ou vagotônico? Não, se ele tem um bloqueio atrioventricular, você está diante de uma patologia, né? O que você vai fazer é seguir os seus parâmetros avaliativos da mesma forma, e o que vai determinar a sua conduta não é o diagnóstico, pura e simplesmente, o que vai determinar a sua conduta é os teus achados na sua avaliação, independente do que ele traga. Ele tem um bloqueio atrioventricular, se ele estiver medicado, se ele não estiver medicado, isso pode influenciar. Então, na verdade, os seus parâmetros para tomada de decisão não são baseados exclusivamente na doença, e sim nos resultados daquilo que você encontrou nas suas ferramentas de avaliação. Isso vale para isso e vale para todas as situações dentro da osteopatia. Eu não me canso de falar isso quando eu tenho a oportunidade de dar aulas, que as decisões são baseadas naquilo que você está encontrando, né? E não baseado em patologias. As patologias elas nos indicam, nos dão informações importantes das disfunções que precederam essa patologia, mas elas não servem como guias de escolha de tratamento. Perfeito. Uma outra pergunta, agora, e o nome que a gente está falando aqui de quem coloca a pergunta é o nome que aparece aí no Instagram, tá? Tata Dias. Qual é a relação da dor crônica e alteração do nervo vago? Na verdade, assim, a dor crônica, ela pode ser, ela é multifatorial, ok? Mas ela é sempre central. E dificilmente ela é periférica, porque na verdade se estabelece memórias. A dor crônica, um componente que existe na dor crônica é um estado inflamatório persistente.
E o estado inflamatório persistente, ele é simpático tonizado. Então, é muito comum a relação entre dor crônica em pessoas portadoras de simpaticotonia. E essa simpaticotonia faz com que o cortisol fique elevado, que é um hormônio catabólico, entendeu? Então, as coisas vão se somando. A dica principal que eu tenho para a pessoa com dor crônica é você entender o seguinte: a pessoa com dor crônica, ele entrou num estado em que, se ele não fizer mudanças na maneira como ele se relaciona com o mundo que ele vive, essa dor crônica não tem chance de mudar. Porque se ele quiser mudar um padrão de dor crônica, ele vai ter que mudar coisas, hábitos, atitudes, pensamentos, ressignificações. Porque a dor crônica é um estado mantido de um estado de estresse. Então, e consequentemente, é da simpaticotonia. Então, o indivíduo simpaticotonizado, ele tem mais sensibilidade à dor do que o indivíduo não simpaticotonizado. E isso pode se cronificar. Deixe claro para o paciente, se ele quiser destinos diferentes, ele tem que fazer um presente diferente. Perfeito. Walter, gostaria de saber algo sobre a relação entre o sistema nervoso autônomo e os movimentos faciais exacerbados, conhecidos como tique. Na verdade, são duas coisas separadas. Tá? Os movimentos faciais que são realizados a custas principalmente do facial e um pouco pelo trigêmeo, a porção inferior, eles têm um efeito estimulador do vago ventral. Então, o efeito estimulador do vago ventral é conseguido com exercícios de mímica facial. Nós fazemos um exercício em que eu resisto a musculatura da face, enquanto a pessoa faz movimentos faciais, eu resistindo os movimentos faciais, ao mesmo tempo que a pessoa faz caretas, faz expressões. Com isso, eu estou estimulando uma entrada via musculatura facial, que tende a estimular o vago. Isso é uma técnica, estou dando mais uma dica de técnica aí, né? Estimular o vago ventral, estimulando por via dos músculos faciais. Agora, o tique, que é um cacuete, isso já está relacionado com descargas incontroláveis motoras do sistema nervoso central. E isso pode ter inúmeras relações, inúmeras causas, tá? Mas o indivíduo ele pode ele ter um padrão de tique, um cacuete, e ser, do ponto de vista autonômico, ser completamente equilibrado. Tá? Isso é possível. Não tem uma relação direta do indivíduo que tem o tique e ele vai estar simpaticotonizado. Ele pode até ter adquirido por um trauma, mas não significa que ele vai ficar fixado naquele trauma e que ele vai continuar com o tique. Até porque tem pessoas que quando... o mesmo vale para a gagueira, né? A gagueira é a mesma coisa. Tem pessoa que quando é gago falando, mas quando canta não é. Perfeito. Próxima pergunta. Posso ajudar um autista com o trabalho do nervo vago? Sem dúvida, sem dúvida. No vago ventral, desculpa. Sem dúvida, sem dúvida. Aí vai depender da estratégia e da habilidade do terapeuta de trabalhar com uma população tão especial quanto essa, de fazer chegar a proposta na criança autista ou mesmo no adulto. Mas o efeito simpático tônico de um autista é muito alto. Tanto é que eles têm alteração de humor, ele tem alteração digestiva e isso pode ajudar. Ele oscila tanto do parasimpático tônico do simpático tônico para o parasimpático tônico. Então, valeria a pena sim. Mas já vou adiantar. Isso tudo é muito novo. Isso tudo é muito novo. O dono da pergunta aí poderia fazer elaborar um projeto, se ele tem pacientes autistas, iniciar um trabalho do sistema nervoso autônomo sobre essa população e depois me conte que eu vou ser o primeiro e mais interessado em saber disso aí. Boa sorte. Perfeito. Quem fez essa última pergunta, eu esqueci de comentar, foi o Augusto Figueiredo. Força lá, Augusto. Tem mais uma pergunta aqui. O uso dos exercícios da coerência cardíaca ajuda a melhorar as dores crônicas? Sem dúvida, sem dúvida. A coerência cardíaca, essa é a outra vertente que eu tenho trabalhado atualmente. Talvez eu leve para o Congresso esse assunto sobre a coerência cardíaca, que é um elemento a mais que ajuda no sentido do indivíduo desenvolver o seu autogerenciamento.
Importante dizer, pessoal, que o trabalho sobre o sistema nervoso autônomo, ele tem que se direcionar para o autogerenciamento das reações, né, do paciente. Ele tem que direcionar para isso. E os exercícios de coerência cardíaca, que são os exercícios respiratórios, para criar um padrão de batimento cardíaco harmônico, tem um efeito brutal sobre a diminuição da atividade das amígdalas cerebrais. Então, quanto mais incoerência cardíaca, que é esse estado de harmonia que caracteriza o equilíbrio entre o simpático e o parasimpático, quanto mais incoerência cardíaca o indivíduo tiver, menor atividade predominante da amígdala, menos medo, menos simpaticotonia. E outra coisa, quanto menor a atividade da amígdala, mais o córtex pré-frontal pode assumir o controle e tornar as informações passíveis do discernimento. Quando a amígdala está com atividade muito alta, o discernimento foi embora. E aí o discernimento indo embora, ele não consegue fazer ressignificações. E para isso, então, aí, o córtex pré-frontal precisa reassumir essa atividade, porque a amígdala fica num limiar de excitabilidade muito baixo, portanto, muito ativa, e o córtex pré-frontal não consegue fazer a sua função inibitória. Quando ele entra em coerência cardíaca, a atividade da amígdala reduz e o córtex pré-frontal pode reassumir. Perfeito, professor. Nós temos muitos pedidos aqui, deve estar acompanhando aí, sobre um curso falando específico sobre isso. Então, fica aí a dica das pessoas que estão nos assistindo. Queria agradecer imensamente a sua disponibilidade para responder todas as perguntas, para deixar esse conteúdo tão grandioso, tão valioso para a gente aqui nessa noite aí de segunda-feira. Muito obrigado mesmo. Antes de fazermos as considerações finais, eu queria fazer um pedido para todo mundo que está nos assistindo agora. Vou pedir ao professor Marcial dar um sorriso, para a gente vai tirar um print aqui da tela. Pô, aí, tá bom assim. Bom, pessoal, tira um print da tela. Vocês vão marcar o professor Marcial Zanelli, marcial.uba no Instagram, o IDOT Oficial, e vai botar a hashtag IDOT perto de você. A gente vai acompanhar tudo isso pelas redes sociais, e nós vamos, todas as perguntas que chegaram depois, nós vamos enviar para o professor Marcial, e assim que possível nós encaminharemos isso através dos stories aqui do IDOT, para todo mundo ter acesso. Muito obrigado, professor. Muito obrigado ao pessoal do IDOT, a todo o staff do IDOT. Sem isso, a gente não conseguiria fazer um terço do que a gente está fazendo aqui. Muito obrigado, professor. Fábio, eu que agradeço a sua disponibilidade, agradeço a sua dedicação para o IDOT. Eu sou testemunha de que você está de corpo e alma nisso. Então, eu agradeço a sua participação especificamente. Agradeço muito a iniciativa do IDOT, como eu falei no começo, e para mim é um prazer muito grande, né? Eu me sinto privilegiado porque de viver da osteopatia, né? Eu me sinto privilegiado porque eu não falo isso para todo mundo, mas tudo que eu faço eu faria de graça, entendeu? Só que eu não falo isso porque senão ninguém vai querer me pagar. E aí os boletos não esperam. Faria sem custo, porque é a minha vida isso, e o IDOT é a minha vida, e dentro da osteopatia é onde eu me dedico, é onde eu ajudo as pessoas, procuro ajudar as pessoas, e sempre que eu fui procurado, eu tentei fazer a minha parte da melhor forma. Eu queria passar uma mensagem no sentido positivo, pessoal, firme aí, força, é um momento complicado, é um momento delicado, a gente sabe disso, vamos colaborar, vamos fazer a nossa parte e sobretudo, vamos acreditar, isso vai passar, e se nós somos profissionais da saúde, é a nossa batalha, essa é a nossa batalha, entendeu? Eu costumo dizer que eu gosto de ver os terapeutas como agulhas de acupuntura fincadas no planeta. Porque a partir dessas agulhas de acupuntura fincadas no planeta, a gente pode fazer com que a energia
e a força vital do planeta seja maior. É assim que eu vejo os terapeutas e eu vejo os colegas e vejo todo mundo que eu consigo encontrar, conversar, e para mim é um prazer muito grande. E mais uma vez, parabenizo o IDOT, e se tiver aluno, eu acho que tem bastante alunos aí participando, né, eu agradeço muito, muito que vocês estejam com a gente. Agradeço em meu nome, eu acho que eu posso falar em nome do IDOT, agradeço demais que vocês estejam com a gente e que continuem com a gente. Nós vamos fazer o possível para que vocês se sintam cada vez melhor com a gente, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e continuem sempre, sempre com muita fé. Nós vamos chegar lá. Um abraço. Isso aí. Muito obrigado, professor, mais uma vez. Muito obrigado a todos que nos assistiram. Fiquem atentos que essa semana tem mais, hein? Nós estaremos ao vivo ainda essa semana. Vocês vão ficar sabendo através das redes sociais aqui do IDOT, né? Pelo Instagram principalmente. Acompanhem o Instagram. Façam um print aqui dessa tela, marca o professor Marcial, marca o IDOT, bota a hashtag IDOT perto de você, que a gente vai acompanhar isso e a gente vai conseguir te avisar melhor aí dos nossos próximos encontros através aqui da internet. Grande abraço, boa noite. Participem, isso aí. Um grande abraço, boa noite e até a próxima. Um abraço, professor. Obrigado.